Diretor, vamos falar com o doutor agora? Bora falar agora com o doutor Pertasson. Descumprido, parece um dia de fome. Como é que tá, doutor? Tudo ótimo. Tudo em ordem? Vamos conversar sobre a audiência de custódia. Qual a importância da audiência de custódia para os presos, para a sociedade? Olha, Castelo Branco, a audiência de custódia em si, ela tem uma função de prevenir a ilegalidade no momento da prisão. Tá entendendo? Ou seja, se no momento da prisão houve algum tipo de ilegalidade, a prisão deve ser relaxada de imediato. O senhor tá com medo do meu bode? Deixa eu puxar ele pra cá. Esse bode aí é complicado. Já deu um susto na menina. Tava chorando ela. Foi complicado esse bode hoje. Aí a audiência de custódia, elas têm essa finalidade, que é essa questão de verificar a ilegalidade da prisão. Ou seja, a ação do policial naquele momento da prisão vai fazer com que o preso seja solto ou não. Esse é o primeiro momento da audiência de custódia. Porém, a audiência de custódia ainda tem outras possibilidades. Haja vista que a prisão, às vezes, ela não é suficiente naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que está portando arma de fogo. Se ela for condenada lá na frente, ela não vai ficar efetivamente presa. Se você entende, porque a pena não é suficiente para mantê-lo preso. Ou seja, a prisão naquele momento é um excesso da justiça. Então, porventura, pode haver que a autoridade policial, o delegado de polícia, pode arbitrar alguma fiança. Essa fiança, às vezes, é um valor muito alto e a audiência de custódia tem que acontecer em um prazo de 24 horas. Então, o preso é solto da audiência, às vezes até essa fiança... O valor dela. Baixa o valor, Baixa o valor. Porque eu já cheguei, doutor, algumas vezes, quando eu fazia reportagem lá na Central de Flagrantes, e tinha um delegado lá que, nossa senhora, o cara caísse na mão dele, só dava de 10, e às vezes pegava um coitado, né? Porque é fácil você punir um coitado. É fácil. Grande maioria das vezes, principalmente quando verifica o valor da arma, eles se baseiam nisso. Vamos lá, quanto foi que você comprou essa arma? Essa arma foi R$5.000, doutor. Ele fala para o delegado chega e arbitra em 4, 5 salários mínimos. Quando chega na audiência de custódia, o juiz verificando que essa pessoa é uma pessoa humilde, não tem condições, realmente ou baixa esse valor da fiança... Ou libera sem pagar. Ou libera sem pagar. Mas não quer dizer que o processo terminou ali. Ele ainda vai responder a isso. O porte ilegal de arma. Às vezes, por exemplo, se for até um reincidente, uma pessoa que já cometeu outros crimes, ele tem pode ser até mesmo o próprio porte de arma. Ele cometeu um porte de arma, novamente ele reitera esse crime, então ele não vai sair da custódia. É muito difícil uma pessoa que tem uma conduta má na sociedade, ela sair não disso de custódia. Porque, na verdade, o juiz, antes de julgar esse cidadão, puxa lá a história da vida dele, não é isso? Puxa sim. Tem um relatório da vida carcerária e também da vida processual dele. Porque é o seguinte, há uma pequena diferença entre reincidência e maus antecedentes. Porque reincidência sim é quando ele é condenado reiteradas vezes. E os maus antecedentes não, são os processos. Até mesmo que ele seja processado inúmeras vezes, o juiz leva em consideração para... Doutor, vou lhe perguntar uma coisa. Outro dia aconteceu um acidente no bairro da Ponta Verde, onde uma Playboy estava numa BMW, lembra, Tartaruga? E essa moça, com um carro de alto valor, foi à delegacia, ela foi detida, embriaguez ao volante, um rolo danado. Bateu em vários carros e, ao chegar na delegacia, ela foi liberada sem pagar fiança. Na audiência de custódia. Não, foi na audiência de custódia. Eu lembro mais ou menos desse caso, porque nesse dia, no dia posterior, eu tive algumas... Ela disse que não tinha condição financeira de pagar a multa, né? O delegado em si, ele deveria ter arbitrado uma fiança dela já desde então. Se o magistrado... É porque é o seguinte, para verificar essa situação de você ter condições ou não no momento de 24 horas é complicado. Até o magistrado teria que pedir diligências, entendeu? Para verificar. Eu acho, sabe por que ela foi liberada? Sim. Porque ela tinha muitos conhecimentos. Pode ser verdade, pode ser sim verdade. Mas acontece às vezes, a pessoa é conhecida, é amigo de fulaninho, cicraninho. Olha, para ser sincero com você, Castelo Branco, eu nunca vi esse tipo de situação ocorrer. Entendi. Entendeu? Mas, assim, do juiz, ele
zerar a fiança em si, eu já vi diversas vezes. Quer dizer, não, realmente a pessoa não tem condições, a pessoa mora em um bairro pobre. Agora, o que eu acho estranho nesse caso é até o próprio endereço dela, né? Porque seria um bairro nobre, porque nós temos que juntar o comprovante de endereço, não tem como juntar o comprovante de renda, porque é um prazo muito curto de 24 horas. Às vezes a audiência ocorre no mesmo dia e na mesma hora da prisão. Entendi. Porque ontem eu fiz uma audiência de custódia que o preso foi um cumprimento de mandado, de prisão, e ele foi preso em cerca de umas 7, 8 horas da manhã. 10 horas da manhã já teve audiência de custódia. Então, olha o disparate de tempo para a gente pegar toda a documentação, juntar. Então, é um prazo muito curto para poder se resolver um problema desse tamanho, né? Isso. Até por isso que o processo continua. A audiência de custódia não faz ninguém ser isento da pena. Ela faz você ter a sua liberdade condicionada a medidas protetivas. Porque se for também punir esse povo todinho e botar na cadeia, não tem cadeia aqui dentro, não. Realmente. Até tem um dado específico do ano passado, que cada preso, ele gastava em média um salário, um pouco mais que um salário, era R$ 1.600 na época. Então, para você ver o gasto que o Estado teria, porque seria muita gente que nem precisaria estar preso. Na verdade, o Estado não, é nós, né? Que paga isso aí. Pagando o meu mundo de imposto aí, cara, um absurdo, para manter esse tipo de gente na cadeia. Tem pessoas que têm recuperação, outros não tem jeito mesmo, né? Isso aí eu vejo na prática, né? Porque muitas vezes a prática reiterada dos crimes, ela acaba até causando um problema não só na sociedade, mas também na ordem econômica. E esse é até os motivos que o juiz determina a prisão. Porque se verifica primeiro a ilegalidade na prisão da audiência de custódia e posteriormente vai verificar se essa prisão, por exemplo, pode ser convertida em prisão preventiva. Se um custodiado ele apresentar maus hábitos perante a sociedade, ele pode sim ser preso por prisão preventiva. E nós, advogados, temos o papel de fazer com que essa prisão seja convertida em medidas cautelares. Por exemplo, que o preso tenha tornozeleira eletrônica, às vezes até mesmo com raio zero, sem poder sair de casa. O preso não frequente bares, nem prostíbulos, por exemplo, tenha um horário fixo para Eu tenho um conhecido meu que ele tenha zero. Só fica dentro de casa, 2 anos, está lá, está assistindo a gente. Mas está se recuperando, ele tem jeito. Essas pessoas, elas realmente, às vezes, por exemplo, quando não é um crime tão grave para a sociedade, para sair na audiência de custódia, para ser sincero, é muito difícil. A gente, às vezes, bate o olho e diz, eita, para sair aqui vai ser muito complicado. Só se ele realmente apanhou de uma forma que todo mundo esteja vendo ali que o problema é sério. Ou tem uma invasão, porque assim, a ilegalidade da prisão tem vários fatores. Pode ser invasão na casa, a questão do excesso policial naquele momento da prisão. Então, tudo isso pode levar a uma ilegalidade da prisão, a prisão ser relaxada, mas ele vai responder esse processo. Existe alguma... Deixa eu encontrar a palavra certa. O juiz ser injusto na audiência de custódia? Olha, por muitas vezes sim. Porque, na verdade, ele só analisa aquilo que está no processo. Então, por muitas vezes, fica impossível do advogado chegar e apontar de fato o que aconteceu. Porque, às vezes, somente fotos, somente as nossas palavras não vai convencer de fato ao juiz o que aconteceu naquele momento. Por muitas vezes, os policiais se excedem e no momento da prisão, de fato, tem uma lei específica que trata sobre essas questões das forças policiais, que eles podem utilizar força sim. Não quer dizer quando o cidadão reagir, quando o cidadão reagir, quando houver tentativa de fuga, por exemplo. Mas o seguinte, esse excesso, quando ocorre, às vezes, nós não conseguimos provar esse excesso. Por quê? Porque mesmo com o corpo de delito juntado, o corpo de delito ele ainda deixa brechas para uma má interpretação. Entendi. Aí o juiz analisa o corpo de delito, analisa o que nós juntamos e diz, não, aqui ele tentou fugir. Eu sou a favor da polícia, doutor. Só que eu sou contra a injustiça, eu sou contra o excesso. O cara tá errado, prende o cara, algema, leva quem vai punir a justiça. Com certeza. Né? O delegado faz o procedimento, acabou-se. Quem tem que fazer esse papel não é a polícia, é a justiça. Com certeza. Mas se tem o excesso, o cara tem que pagar por ele. Com certeza. A gente concorda
com isso, todos os advogados eles tentam verificar da melhor forma essa situação, porque o que passa no processo é totalmente diferente do que aconteceu nos fatos. Na central de polícia, por exemplo, por muitas vezes eu verifiquei situações que até mesmo o delegado liberou porque não tem provas concretas. Concretas. E quando a gente vai observar no processo, o processo até não é alimentado de forma devida. Porque na justiça, de boca, só beijo, batom e cara nos dentes. Tem que estar no papel, tem que ter provas. Se não tiver, o cara não vai ficar preso. Tem uma foto, tem uma filmagem. Como foi? Não, ele pegou, levou o bode e foi embora, botou lá no camarim. Certo? Quem foi que viu? Quem filmou? Não é isso? É verdade. Tem que ter um arcabouço de provas para que o processo possa prosseguir. Porque, na verdade, após a audiência de custódia, o processo é encaminhado a um juiz de uma vara competente. Então, esse juiz, para julgar e até mesmo condenar o preso, tem que ter esses arcabouços de prova. Agora, eu também já presenciei o cara ter uma ficha criminal do caramba e ir para audiência de custódia e o juiz liberar. Geralmente isso ocorre quando há ilegalidade. Quando há uma ilegalidade de fato, e o juiz, porque o primeiro momento da audiência de custódia é verificar o que aconteceu na prisão. Se a prisão foi ilegal. A prisão sendo ilegal, ele vai sair. Mesmo ele sendo um cara problemático lá atrás, doutor? Mesmo sendo um cara problemático. Porque, na realidade, a audiência de custódia ela protege os direitos fundamentais do cidadão. Por exemplo, a não haver violação à sua casa, ao seu ser humano, entendeu? Então, ele pode sim sair. Mas não quer dizer que ele não será processado e que, porventura, futuramente, ele não ser condenado. Uma coisa não tem relação com a outra. Ok, doutor. Muito obrigado aí pelas explicações. Se o senhor quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Aqui o nosso programa é distraído, é à vontade. Fala aí o que o senhor quiser aí. Olha, a única coisa que eu tenho para falar é agradecer aqui a esse momento, também ao pessoal que me assiste, aos meus familiares, ao escritório que está lá me assistindo, a doutora Ana. Qual o seu escritório, doutor? O meu escritório é da doutora Ana. Doutora Ana, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. A doutora Yasmin, o doutor Marcos também, que fazem parte do escritório, e bem como aos meus familiares e a todos os telespectadores. Vamos embora. Pisa, esse é o doutor Peterson. Fica com medo do bode não, doutor. Acaba grande desse com medo do bode, rapaz. Olha, gente, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Não tem estrutura, meu filho, você? O cara se enganchou.